Quando Helena riu da promessa impossível do mecânico, ela não imaginava que aquelas mãos sujas de graxa guardariam o segredo que os melhores médicos do país não conseguiram descobrir. O barulho do motor de luxo cortou o silêncio da oficina Auto Center Esperança como um rugido feroz. Helena Monteiro desceu do banco do passageiro de seu sedã importado com movimentos precisos, transferindo-se habilmente para sua cadeira de rodas. Seus olhos cortantes varreram o ambiente sujo de graxa com o mesmo desdém que reservava para tudo que considerava inferior. Não havia tempo para gentilezas. Seu império de milhões não parava por causa de um motor defeituoso. Ricardo Silva limpou as mãos no pano já encardido e se aproximou com um sorriso genuíno. Seus músculos marcados pelo trabalho pesado contrastavam com a delicadeza de seus movimentos, como se cada gesto fosse calculado para não incomodar. Quando seus olhos encontraram os de Helena, algo mudou em sua expressão. Uma centelha de reconhecimento que ela não conseguiu interpretar. "Boa tarde, senhora. Em que posso ajudá-la?" A voz de Ricardo carregava uma educação que surpreendeu Helena. Mecânicos não costumavam falar assim em seu mundo de negócios brutais. "O motor está falhando. Preciso que resolvam isso hoje. Não tenho tempo para incompetência." As palavras de Helena saíram como lâminas afiadas, cortando qualquer possibilidade de cortesia. Os outros mecânicos da oficina pararam seus trabalhos, observando a cena com curiosidade. Nunca viram um carro tão caro naquelas bandas, muito menos uma mulher que irradiava poder mesmo sentada. O contraste entre a elegância dela e a simplicidade do local criava uma tensão palpável no ar. Ricardo não se abalou com a frieza. Em vez disso, abriu o capô do veículo com movimentos seguros, como se conhecesse cada parafuso daquela máquina importada. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, deslizavam pelos componentes com uma precisão que fez Helena franzir o senho. Não era o jeito desajeitado que ela esperava de um mecânico de bairro. "O problema é no sistema de injeção eletrônica", explicou Ricardo após alguns minutos de análise. "Vou precisar de algumas horas para fazer o reparo adequado." "Algumas horas?" A voz de Helena subiu uma oitava. "Tenho uma reunião que pode definir o futuro da minha empresa. Não posso ficar presa aqui." O clima na oficina ficou tenso. Os funcionários trocavam olhares, sabendo que presenciavam algo fora do comum. Uma das secretárias do escritório ao lado espiou pela janela, atraída pelos gritos. Era como assistir a um filme, onde duas realidades completamente opostas se chocavam. Ricardo terminou sua análise e se virou para Helena com uma expressão diferente. Seus olhos percorreram discretamente a cadeira de rodas. Depois voltaram para o rosto dela. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era curiosidade. Era conhecimento? "Senhora Helena", começou Ricardo, sua voz carregada de uma seriedade inesperada. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Não." A resposta veio como um tiro. "Apenas conserte meu carro." Mas Ricardo não desistiu. Deu um passo à frente, suas mãos ainda sujas de graxa se fechando lentamente. "Há quanto tempo a senhora está na cadeira de rodas?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o sangue ferver em suas veias. Que direito tinha aquele homem de perguntar sobre sua vida pessoal? Que atrevimento era esse? Os mecânicos ao redor pararam completamente seus trabalhos, sentindo que algo importante estava para acontecer. "Isso não é da sua conta", disse Helena, sua voz tremendo de raiva contida. Ricardo deu mais um passo, agora bem próximo dela. Seus olhos tinham uma intensidade que fez Helena recuar instintivamente na cadeira. 3 anos, não é? Acidente de carro. Os médicos disseram que nunca mais voltaria a andar. O mundo parou. Helena sentiu como se um punho gelado tivesse apertado seu coração. Como ele sabia? Como um mecânico qualquer poderia conhecer detalhes íntimos de sua tragédia pessoal? Suas mãos tremeram imperceptivelmente nos apoios da cadeira. Como
Como você sabe disso? A voz saiu como um sussurro estrangulado. Foi então que Ricardo pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eu faço a senhora voltar a andar. A frase ecoou pela oficina como um trovão. Os mecânicos se entreolharam com espanto. A secretária, que espiava pela janela, arregalou os olhos. Um dos funcionários mais velhos balançou a cabeça, murmurando que o patrão tinha endoidado de vez. Helena ficou em choque por alguns segundos, processando o que tinha ouvido. Então algo estranho aconteceu. Começou a rir. Primeiro baixinho, depois mais alto, até que gargalhadas histéricas ecoaram pelas paredes sujas da oficina. Era um riso amargo, carregado de dor e descrença. Você está louco, gritou Helena entre as gargalhadas. Um mecânico sujo de graxa vai me curar? Os melhores médicos do país desistiram de mim. Neurocirurgiões renomados, fisioterapeutas especializados, equipamentos que custam mais que esta oficina inteira. Ricardo não se moveu. Permaneceu ali, observando o desespero disfarçado de riso que brotava dela como uma ferida aberta. Ortopedistas do Hospital São Bento, correto? Dr. Augusto Pereira foi quem fez sua cirurgia? As gargalhadas pararam abruptamente. Helena ficou pálida. O nome do médico, o hospital, como ele poderia saber? Seu mundo começou a girar descontroladamente. Pare com isso, sussurrou Helena, sua voz agora carregada de medo. A senhora tem uma cicatriz de 15 centímetros na região lombar. A lesão atingiu as vértebras L2 e L3. Os médicos disseram que os nervos estavam comprometidos demais para qualquer esperança de recuperação. Cada palavra era como uma adaga. Helena sentia as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusava a deixá-las cair na frente daqueles estranhos. Como ele sabia de detalhes que nem mesmo sua família conhecia. Os mecânicos assistiam boquiabertos. Nunca tinham visto Ricardo agir assim. Era como se outra pessoa tivesse tomado o corpo dele. A secretária do lado já tinha ligado para as colegas, sussurrando sobre o que estava presenciando. Você é um charlatão, disse Helena, sua voz trêmula. Um aproveitador que pesquisou sobre mim para me enganar. Não vou dar um centavo para suas mentiras. Ricardo se abaixou lentamente, ficando na altura dos olhos dela. Suas íris castanhas tinham uma profundidade que parecia penetrar na alma de Helena. Eu não quero seu dinheiro, senhora Helena. Eu só quero uma chance de provar que nem tudo está perdido. Por quê? A pergunta saiu como um gemido. Por que você se importaria com uma estranha? Ricardo hesitou por um momento, como se lutasse contra memórias dolorosas. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga, porque eu já vi isso antes e da última vez não consegui ajudar. O silêncio na oficina era sepulcral. Helena sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Havia algo na voz de Ricardo, uma sinceridade crua que cortava através de todas as suas defesas. Estas mãos, disse Ricardo erguendo as palmas sujas de graxa, já salvaram vidas antes de segurarem uma chave inglesa. Helena olhou para as mãos dele e pela primeira vez notou algo que tinha passado despercebido. Cicatrizes finas, quase imperceptíveis, desenhavam padrões estranhos nos dedos. Não eram marcas de trabalho mecânico, eram algo diferente, mais delicado. Quem é você? Sussurrou Helena. Ricardo se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Meu nome é Ricardo Silva e eu estava lá no dia do seu acidente. O mundo de Helena desabou. O eco das palavras de Ricardo reverberava na mente de Helena como uma sirene de ambulância distante. Eu estava lá no dia do seu acidente. A frase se repetia em loop, cada sílaba martelando contra sua sanidade mental. Suas mãos agarraram os apoios da cadeira com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos, como se a própria realidade estivesse prestes a escorregar entre seus dedos. Isso é impossível, murmurou Helena, sua voz saindo como um sussurro de folhas secas.
Eu me lembro de cada pessoa que estava lá. Enfermeiros, médicos, paramédicos. Você não estava. Ricardo caminhou até uma bancada próxima. Pegou um pano limpo e começou a limpar as mãos com movimentos lentos e deliberados. Cada gesto parecia calculado, como se estivesse preparando um ritual sagrado. Os outros mecânicos continuavam paralisados, testemunhas silenciosas de algo que transcendia suas compreensões. A senhora estava inconsciente durante a cirurgia, disse Ricardo, sem olhar para ela. Mas eu estava na equipe de reabilitação que foi chamada para avaliar suas possibilidades de recuperação. As palavras atingiram Helena como uma avalanche. Memórias fragmentadas começaram a emergir do fundo de sua mente. Vozes sussurrando no corredor, passos apressados, conversas técnicas que ela captava nos momentos entre a consciência e o vazio induzido pelos medicamentos. Não! Helena balançou a cabeça violentamente. Os fisioterapeutas eram outros. Eu me lembro dos nomes. Doutora Marina, Doutor Carlos. Eu era o especialista em lesões medulares, que eles chamaram da unidade particular. Ricardo interrompeu, agora se virando para encará-la. Trabalhava no setor de reabilitação neurológica. Minha função era avaliar se existia alguma chance, mesmo que mínima, de recuperação dos movimentos. O mundo começou a girar ao redor de Helena. Fragmentos de conversas que ela julgava ter sonhado começaram a fazer sentido. Uma voz masculina, gentil, falando sobre técnicas não convencionais, alguém mencionando que ainda havia esperança se usássemos métodos alternativos. Qual foi sua avaliação? A pergunta saiu antes que Helena pudesse impedi-la. Ricardo hesitou, como se as próximas palavras fossem pedras pesadas que ele precisasse carregar. Eu disse que havia uma possibilidade, pequena, mas real. Seus exames mostravam que nem todos os nervos estavam completamente danificados. Havia caminhos alternativos que poderiam ser estimulados. Mentira! Helena gritou, sua voz ecoando pelas paredes da oficina. Os médicos foram categóricos. Disseram que não havia esperança alguma. Os médicos seguiram o protocolo padrão. Ricardo respondeu com uma calma devastadora. Eles olharam para os exames e viram apenas o óbvio. Mas eu passei anos estudando casos como o seu. Desenvolvi técnicas que combinam estimulação neural com mobilização específica. Um dos mecânicos mais velhos, que tinha parado completamente de trabalhar, murmurou para o colega ao lado. Nunca vi o Ricardo falar assim. É como se fosse outra pessoa. Helena sentia como se estivesse afogando em um mar de revelações. Se você tinha tanta certeza, por que não insistiu? Por que não me procurou depois? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Suas mãos tremeram quase imperceptivelmente, e algo se quebrou em sua expressão. Por um momento, o mecânico confiante desapareceu, revelando um homem carregado por um peso invisível. Por quê? Ricardo engoliu seco, lutando contra as palavras. Porque, algumas semanas depois do seu acidente, minha esposa sofreu um acidente similar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os ruídos da rua pareciam ter parado. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Clara tinha acabado de ser promovida a enfermeira-chefe, continuou Ricardo, sua voz agora carregada de uma dor crua. Estava voltando do plantão noturno quando um caminhão furou o sinal vermelho. Lesão medular completa, exatamente como a sua. Helena observou Ricardo se transformar diante de seus olhos. Os músculos do rosto se contraíram, as mãos se fecharam em punhos, toda a sua postura mudou. Era como assistir alguém revivendo seu pior pesadelo. Eu usei tudo que sabia nela, disse Ricardo, sua voz começando a quebrar. Todas as técnicas, todos os métodos não convencionais que eu tinha desenvolvido. Trabalhei com ela durante meses, dia e noite, acreditando que o amor poderia mover montanhas. Os mecânicos ao redor trocavam olhares perturbados. Nunca tinham visto seu chefe tão vulnerável.
A secretária do escritório vizinho tinha chamado mais pessoas, que agora se espremiam na janela para assistir àquela confissão devastadora. E funcionou? Helena perguntou, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. Ricardo fechou os olhos, como se as próximas palavras fossem veneno em sua boca. Ela começou a ter pequenos movimentos nos dedos dos pés, minúsculos, mas reais. Eu tinha certeza de que estávamos no caminho certo. Helena sentia seu próprio coração se partindo pela dor no rosto de Ricardo. Havia algo na vulnerabilidade dele que quebrava todas as suas defesas. Mas Clara não aguentou a pressão psicológica, continuou Ricardo, uma lágrima solitária rolando por sua bochecha. A esperança se tornou uma tortura. A cada dia sem progresso significativo, ela afundava mais em depressão. 1 ano depois do acidente, Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisou. Helena compreendeu tudo. O peso da culpa, a sensação de impotência, a dor de ver alguém que você ama desistir de viver. Foi por isso que você se tornou mecânico, disse Helena, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Não consegui mais tocar em outro paciente, admitiu Ricardo, limpando o rosto com as costas da mão. Tranquei meu diploma em uma gaveta e jurei nunca mais dar falsas esperanças a ninguém. A oficina estava mergulhada em um silêncio pesado. Mesmo os ruídos da rua pareciam ter diminuído, como se o próprio mundo respeitasse aquele momento de dor compartilhada. Então, por que está fazendo isso comigo? Helena perguntou, sua própria voz embargada. Por que arriscar reviver tudo isso? Ricardo ergueu os olhos e a encarou com uma intensidade que fez Helena recuar. Havia algo diferente ali. Não era mais a dor do passado, mas uma determinação férrea que queimava como fogo. Porque quando a vi descer daquele carro, lutando para manter a dignidade apesar de tudo, eu vi Clara novamente, mas também vi algo que ela nunca teve. O quê? Raiva, disse Ricardo com uma convicção absoluta. Clara desistiu porque a esperança a machucava. Mas você está furiosa. E a raiva é combustível. A raiva pode mover montanhas quando a esperança falha. Helena sentia como se estivesse vendo seu próprio reflexo pela primeira vez. Era verdade. Ela estava furiosa. Furiosa com o acidente, com os médicos, com o mundo inteiro que a via como coitadinha. Mas também furiosa consigo mesma por ter aceitado o veredito sem lutar. Você realmente acredita que pode me ajudar? Perguntou Helena, sua voz agora um sussurro vulnerável. Ricardo se aproximou da cadeira dela, se ajoelhando ao lado para ficarem na mesma altura. Suas mãos, agora limpas, se estenderam em direção às dela, mas pararam no ar, aguardando permissão. Eu não posso prometer um milagre, disse ele com honestidade brutal. Mas posso prometer que vou usar tudo que aprendi, tudo que desenvolvi, tudo que não pude fazer por Clara. Se existe uma chance, mesmo que seja de 1%, vamos encontrá-la. Helena olhou para as mãos suspensas de Ricardo, depois para seu rosto marcado pela dor e pela determinação. Lentamente, estendeu suas próprias mãos e as colocou nas dele. O toque foi elétrico, não romântico, mas profundamente humano. Era a conexão entre duas almas que conheciam a dor da perda e a sede de redenção. Uma condição, disse Helena, sua voz agora firme. Se eu conseguir andar novamente, você volta a ser fisioterapeuta. O mundo precisa das suas mãos. Ricardo apertou as mãos dela, um sorriso triste e esperançoso iluminando seu rosto. Combinado. Do lado de fora da oficina, um pequeno grupo de vizinhos havia se formado. A secretária tinha contado a história para as amigas, que contaram para outras pessoas. Todos sussurravam sobre o mecânico que tinha sido médico e a mulher rica que queria andar de novo. Quando começamos? Perguntou Helena. Agora, disse Ricardo se levantando. Mas primeiro preciso buscar algumas coisas que guardei, equipamentos que achei que nunca mais usaria. Enquanto Ricardo caminhava em direção aos fundos da oficina, Helena sentiu algo que não experimentava há anos.
esperança verdadeira. Não a esperança desesperada dos primeiros meses após o acidente, mas algo mais sólido, baseado em conhecimento e determinação. Os mecânicos finalmente voltaram ao trabalho, mas todos mantinham um olho na patroa nova e no chefe que acabara de revelar ter outra vida. A oficina Auto Center Esperança nunca mais seria a mesma. Helena não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto marcado pela dor de Ricardo, contando sobre Clara. Sentada em sua cobertura luxuosa, com vista para a cidade que brilhava lá embaixo, ela fez algo que não fazia há anos. Pesquisou sobre esperança. Seus dedos voaram pelo teclado do computador, buscando informações sobre Ricardo Silva, fisioterapeuta especializado em lesões medulares, formado pela Universidade Federal com honras. Publicações em revistas científicas sobre técnicas de estimulação neural. E então, como uma adaga no coração, encontrou a notícia. Promissor fisioterapeuta abandona carreira após tragédia pessoal. A matéria era breve, mas devastadora. Clara Silva, enfermeira-chefe do Hospital São Bento, tinha perdido a vida após um ano lutando contra as sequelas de um acidente automobilístico. O marido, fisioterapeuta Ricardo Silva, havia abandonado a profissão e desaparecido da comunidade médica. Meu Deus! Sussurrou Helena para a tela iluminada. Ele estava falando a verdade. Na manhã seguinte, Helena chegou à oficina antes mesmo da abertura. Esperou no carro, observando Ricardo chegar de bicicleta, como um trabalhador comum. Nada nele denunciava o especialista brilhante que havia sido. Quando ele a viu parada ali, parou a bicicleta e caminhou até ela com cautela. Eu pesquisei sobre você, disse Helena sem rodeios. Li sobre suas publicações, sobre Clara, sobre tudo. Ricardo baixou os olhos, como se esperasse esse momento. E agora vai embora, achando que sou um fracassado que não conseguiu salvar a própria esposa. Não, disse Helena, sua voz surpreendentemente firme. Agora quero que você me prove que não desistiu completamente. Os outros mecânicos chegaram para mais um dia de trabalho e encontraram uma cena inusitada. A cliente rica conversando intensamente com o chefe do lado de fora da oficina. Doroteu, o mecânico mais velho, cutucou o colega Fábio e sussurrou. Tem coisa estranha rolando aqui. Ricardo olhou nos olhos de Helena com uma mistura de surpresa e receio. Você tem certeza? Uma vez que começarmos, não há volta. Vai ser doloroso, frustrante e eu não posso garantir resultado algum. Os melhores médicos do país já me garantiram que é impossível, respondeu Helena. O que eu tenho a perder além de tempo e esperanças falsas? Foi então que uma voz cortante ecoou pelo pátio da oficina. Helena Monteiro, o que você está fazendo aqui? Todos se viraram para ver uma mulher elegante descendo de um SUV preto. Fernanda Torres, sócia de Helena na empresa e sua melhor amiga há décadas, caminhava com passos furiosos em direção a eles. Seu rosto estava vermelho de indignação. Fernanda, Helena ficou pálida. Como você me encontrou? Seu motorista me contou onde você estava, disse Fernanda, parando bem na frente de Ricardo com um ar desafiador. E este deve ser o charlatão que está tentando enganar você. A tensão no ar era palpável. Os mecânicos pararam todos os trabalhos, formando um semicírculo para assistir ao confronto. A secretária do escritório vizinho já estava na janela com duas colegas, sussurrando animadamente sobre o drama que se desenrolava. Ricardo manteve a compostura, mas Helena viu suas mãos se fecharem lentamente. Eu não estou enganando ninguém, senhora. Apenas ofereci ajuda. Ajuda? Fernanda riu com desdém. Você é um mecânico. Helena, pelo amor de Deus, você perdeu a cabeça? Gastamos milhões em tratamentos com os melhores especialistas do mundo. E todos falharam, disse Helena, sua voz subindo. Todos me disseram para aceitar e seguir em frente. Fernanda se virou para Ricardo com olhos faiscando. E você acha que pode fazer o que neurocirurgiões não conseguiram?
Que tipo de milagre você está vendendo? Eu não estou vendendo nada, Ricardo respondeu calmamente. E não prometo milagres. Prometo apenas usar métodos que talvez não tenham sido tentados. Métodos? Fernanda cruzou os braços. Que métodos? Ricardo hesitou, olhando para Helena como se pedisse permissão. Ela acenou com a cabeça, encorajando-o a continuar. Estimulação neural combinada com mobilização específica, explicou Ricardo. Técnicas que desenvolvi baseadas em anos de estudo sobre reconexão de vias neurais alternativas. Pseudociência, Fernanda explodiu. Helena, você está sendo manipulada por um homem desesperado que quer se sentir importante novamente. A acusação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Helena viu a dor cruzar seu rosto e sentiu uma raiva inesperada queimar em seu peito. Chega, Fernanda! Helena gritou, surpreendendo a todos. Eu sou uma mulher adulta e posso tomar minhas próprias decisões. Decisões baseadas em fantasias, Fernanda retrucou. Este homem perdeu a própria esposa e agora quer usar você para se redimir. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo ficou imóvel, como se tivesse levado uma facada. Os mecânicos trocavam olhares desconfortáveis, sentindo que tinham ouvido algo que não deviam. É verdade? Helena perguntou baixinho, olhando para Ricardo. Você está fazendo isso por causa de Clara? Ricardo fechou os olhos, e quando os abriu, havia uma honestidade brutal em seu olhar. Sim, disse ele simplesmente. Parte de mim está fazendo isso por ela. Mas isso não torna menos real a possibilidade de ajudar você. Fernanda sorriu com satisfação cruel. Viu? Ele admitiu. Você é apenas um projeto de redenção para ele. Mas Helena surpreendeu a todos com sua reação. Em vez de ficar furiosa, ela começou a sorrir. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E daí? Disse Helena, olhando diretamente para Fernanda. Se ele precisa de redenção e eu preciso de uma chance, onde está o problema? Doroteu, que havia trabalhado com Ricardo por 3 anos, deu um passo à frente. Sua voz áspera cortou o ar. Posso falar uma coisa? Todos se viraram para o mecânico de cabelos grisalhos. Eu trabalho com Ricardo há anos, disse Doroteu, limpando as mãos do macacão. Nunca vi ele mentir para ninguém. Se ele diz que pode ajudar, é porque acredita de verdade. Fábio, o outro mecânico, acenou concordando. Tem razão. O patrão é muita coisa, mas mentiroso não é. Fernanda revirou os olhos. Depoimento de mecânicos? Sério, Helena. Depoimento de pessoas honestas, Helena corrigiu. Algo que anda em falta no meu círculo social. A discussão foi interrompida por um carro de luxo estacionando agressivamente na frente da oficina. Um homem de terno impecável desceu do veículo com passos firmes. Era Dr. Maurício Vasconcelos, o neurologista particular de Helena. Helena! Chamou o médico, ignorando completamente os outros presentes. Fernanda me ligou contando sobre essa loucura. Você precisa parar com isso imediatamente. Ricardo reconheceu o médico instantaneamente. Era um dos especialistas que havia trabalhado no caso de Helena, conhecido por sua rigidez e apego aos protocolos tradicionais. Doutor Maurício, Helena suspirou. O senhor também? Helena, eu a conheço há 5 anos, disse o médico, sua voz carregada de autoridade. Confie em mim, não existe tratamento para sua condição. Qualquer pessoa que disser o contrário está mentindo ou é incompetente. Ricardo sentiu o sangue ferver. Era exatamente essa mentalidade fechada que havia impedido tantos pacientes de encontrar alternativas. Doutor, com todo o respeito, existem estudos recentes sobre plasticidade neural que sugerem... Quem é você? Doutor Maurício o interrompeu com desdém. Um mecânico querendo dar lições de medicina. Sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal, Ricardo respondeu, mantendo a calma. Especializado em lesões medulares, com publicações sobre reconexão neural alternativa. O médico parou por um momento, processando a informação. Ricardo Silva, eu me lembro de você. Abandonou a profissão,
após perder um paciente, não foi? A crueldade da observação fez Helena engasgar. Todos na oficina ficaram em silêncio, esperando a reação de Ricardo. Perdi minha esposa, Ricardo corrigiu, sua voz tremendo levemente. E aprendi que às vezes a medicina tradicional não tem todas as respostas. Pseudociência não vai curar ninguém, disse Dr. Maurício com frieza. Helena, você está desperdiçando seu tempo e se expondo ao ridículo. Foi então que Helena fez algo que surpreendeu a todos. Moveu sua cadeira de rodas para ficar entre Ricardo e o médico, como se estivesse protegendo-o. Doutor Maurício, o senhor me disse que eu nunca mais andaria. Ponto final. Nenhuma esperança, nenhuma alternativa. E agora aparece alguém oferecendo uma possibilidade, mesmo que pequena, e o senhor quer que eu ignore. Helena, seja racional. Racional é tentar. Helena gritou, sua voz ecoando por toda a oficina. Racional é não aceitar um não como resposta definitiva quando ainda existe uma chance. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante do trânsito. Todos os presentes, mecânicos, secretárias, transeuntes curiosos, observavam aquela mulher poderosa defendendo sua escolha com uma paixão que ninguém esperava. Ricardo se aproximou da cadeira de Helena e se ajoelhou ao lado dela. Helena, eles têm razão sobre uma coisa. Não posso garantir resultado algum, mas posso garantir que vou dar tudo de mim. Helena olhou nos olhos dele e viu a mesma determinação que sentia queimando em seu próprio peito. Quando começamos? Agora, disse Ricardo se levantando. Mas vou precisar buscar os equipamentos que guardei em casa. Enquanto Ricardo caminhava em direção à sua bicicleta, Dr. Maurício fez uma última tentativa. Helena, quando isso falhar, você vai ter que lidar com a decepção novamente. Tem certeza de que vale a pena? Helena olhou para o médico, depois para Fernanda e finalmente para os mecânicos que a observavam com expectativa. Doutor, há 3 anos eu aprendi que posso lidar com qualquer decepção. O que eu não consigo lidar é com a ideia de não ter tentado. Doroteu começou a bater palmas lentamente. Fábio se juntou a ele. Logo toda a oficina estava aplaudindo, incluindo a secretária e as pessoas que tinham parado para assistir. Fernanda e Dr. Maurício trocaram olhares derrotados e caminharam de volta aos seus carros. Antes de entrar no SUV, Fernanda gritou: "Quando você se arrepender, não venha chorar no meu ombro." Mas Helena já não estava ouvindo. Estava observando Ricardo voltar com uma mala antiga e pesada, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não via há anos. Pronta para descobrir do que somos capazes? Perguntou Ricardo, abrindo a mala para revelar equipamentos médicos cuidadosamente guardados. Mais do que pronta, respondeu Helena. Estou desesperada. A mala de Ricardo se abriu como um portal para o passado. Helena observou em silêncio enquanto ele retirava cuidadosamente equipamentos que ela nunca havia visto em todos os seus tratamentos. Eletrodos especiais, aparelhos de estimulação neural, dispositivos que pareciam uma mistura entre medicina e tecnologia espacial. Cada peça era limpa e guardada com o cuidado de quem preserva relíquias sagradas. Esses equipamentos, sussurrou Helena, são os mesmos que você usou com Clara? Ricardo parou por um momento, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente sobre um dispositivo de estimulação. Alguns sim, outros eu desenvolvi depois, tentando entender onde errei com ela. A confissão caiu sobre a oficina como uma névoa pesada. Doroteu e Fábio trocaram olhares preocupados, percebendo que estavam testemunhando algo muito mais profundo que um simples tratamento médico. Era um homem tentando fazer as pazes com seus fantasmas. Ricardo, Helena tocou levemente o braço dele. Se for muito doloroso para você... Não, ele a interrompeu com firmeza. Clara me fez prometer, antes do final, que eu não desistiria de ajudar pessoas. Eu quebrei essa promessa por 3 anos. Não vou quebrar novamente. A emoção crua nas palavras de Ricardo fez Helena sentir um nó na garganta.
Ao redor deles, pequenos grupos de curiosos haviam se formado. A notícia sobre a mulher rica que queria andar havia se espalhado pelo bairro como fogo em palha seca. Como isso funciona? Helena perguntou, observando Ricardo conectar cabos e ajustar configurações com movimentos precisos. Vou mapear primeiro as vias neurais que ainda estão funcionando, explicou Ricardo, voltando ao modo profissional. Depois, usaremos estimulação elétrica de baixa intensidade para acordar conexões dormentes. Helena assentiu, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções. Medo, esperança, ceticismo e uma estranha sensação de estar vivendo um sonho. E se não funcionar? Ricardo parou de ajustar os equipamentos e a encarou diretamente. Então, pelo menos, vamos saber que tentamos tudo. As primeiras 2 horas foram técnicas, quase científicas. Ricardo realizou uma bateria de testes que Helena nunca havia experimentado. Pequenos eletrodos foram colocados em pontos estratégicos de suas pernas, enviando impulsos quase imperceptíveis através de sua medula espinhal. Sente alguma coisa aqui? Ricardo perguntou, tocando levemente o joelho direito de Helena. Não. Espera. Helena franziu o senho, concentrando-se intensamente. Há algo muito sutil, como se alguém estivesse sussurrando para minha perna. Os olhos de Ricardo brilharam. Era exatamente o tipo de resposta que ele esperava encontrar. Isso significa que as vias não estão completamente mortas, estão apenas adormecidas. Do lado de fora da oficina, uma pequena multidão havia se formado. Vizinhos, comerciantes, até mesmo algumas crianças da escola próxima haviam parado para observar. Dona Conceição, que vendia doces na esquina, sussurrava para as amigas. Dizem que ele era médico antes de virar mecânico, coisa de filme, né? Mas foi durante o 3º teste que algo extraordinário aconteceu. Ricardo havia posicionado um eletrodo específico na base da coluna de Helena e aumentado gradualmente a intensidade. De repente, o dedo do pé esquerdo dela se moveu. Apenas 1 milímetro, talvez menos, mas movimento real. Helena arfou, seus olhos se arregalando. Meu Deus, eu vi! Vocês viram? Doroteu, que estava observando de longe, deixou cair a chave inglesa que segurava. Fábio correu para mais perto, seus olhos fixos no pé de Helena. Patrão, isso é real? Ricardo estava ajoelhado no chão, suas mãos tremendo de emoção. Era o mesmo movimento sutil que havia visto pela primeira vez com Clara. Mas desta vez, em vez de esperança desesperada, ele sentia algo diferente, determinação científica. Vamos novamente, disse Ricardo, sua voz rouca de emoção. Concentre-se no movimento. Tente ajudar o impulso elétrico com sua força de vontade. Helena fechou os olhos, toda sua concentração focada no dedo do pé esquerdo. Quando Ricardo ativou o eletrodo novamente, o movimento foi mais pronunciado, definitivamente visível. A multidão do lado de fora explodiu em sussurros animados. Alguém gritou, "Ela moveu! Eu vi ela mover!" Mas foi então que Helena começou a chorar. Não lágrimas de alegria, mas soluços profundos e desesperados que vinham de 3 anos de dor acumulada. Eu senti, ela chorou, suas palavras entrecortadas por soluços. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti minha perna. Era como se ela tivesse voltado a fazer parte do meu corpo. Ricardo se aproximou e, hesitante, tocou o ombro dela. Helena, isso é apenas o começo. Não podemos nos empolgar muito. Eu sei, ela gritou através das lágrimas. Eu sei que é só o começo. Eu sei que pode não levar a nada, mas pela primeira vez em 3 anos eu tenho uma prova real de que ainda existe algo vivo dentro de mim. A emoção era contagiosa. Doroteu limpou discretamente os olhos com as costas da mão. Fábio estava visivelmente emocionado. Até mesmo a multidão do lado de fora havia ficado em silêncio respeitoso, sentindo o peso do momento. Mas a sessão foi interrompida por uma voz familiar e nada bem-vinda. Isso é uma farsa!
Todos se viraram para ver Fernanda Torres entrando na oficina como uma furacão, seguida por 2 homens de terno. Sua expressão era de fúria absoluta. Helena, eu trouxe o doutor Sérgio Mendonça, neurologista do Hospital das Clínicas, para acabar com essa palhaçada. O homem ao lado de Fernanda era um senhor de cabelos grisalhos e expressão séria. Seus olhos varreram a cena. Os equipamentos improvisados, Helena ainda conectada aos eletrodos, Ricardo ajoelhado ao lado dela, com evidente desaprovação. Senhora Helena, disse Dr. Sérgio com voz autoritária, preciso examiná-la imediatamente. O que está acontecendo aqui pode ser perigoso para a sua saúde. Perigoso? Helena se virou para o médico com raiva. O que é perigoso é passar 3 anos sendo tratada como inválida quando ainda havia possibilidades. Que possibilidades? Dr. Sérgio riu com desdém. Reflexos induzidos eletricamente não são movimentos voluntários. Qualquer estudante de medicina sabe isso. A acusação atingiu Ricardo como um soco. Ele se levantou lentamente, encarando o médico renomado. Doutor, com todo o respeito, esses não são apenas reflexos. Realizei testes específicos que... Testes? Dr. Sérgio o interrompeu. Quais são suas credenciais para realizar testes neurológicos? Sou formado em fisioterapia, com especialização em... Fisioterapia, Dr. Sérgio riu alto. E agora se considera neurologista? A humilhação pública era exatamente o que Ricardo mais temia. Em volta deles, a multidão sussurrava, alguns começando a questionar se realmente haviam presenciado algo milagroso ou apenas uma encenação. Mas foi Helena quem se levantou em defesa de Ricardo. Não literalmente, é claro, mas sua voz cortou o ar com a força de uma lâmina afiada. Doutor, Sérgio, o senhor quer ver credenciais? Helena puxou o celular e rapidamente acessou os artigos científicos que havia encontrado sobre Ricardo. Aqui, Reconexão Neural em Lesões Medulares Incompletas, publicado na Revista Brasileira de Neurologia. Autor principal, Ricardo Silva. O médico pegou o telefone e leu rapidamente, sua expressão mudando de desdém para surpresa. E aqui, continuou Helena deslizando para outro artigo, técnicas alternativas de estimulação neural, citado em dezenas de outros estudos internacionais. Dr. Sérgio devolveu o telefone em silêncio, claramente desconfortável. A multidão havia se aproximado, curiosa para ouvir o que estava acontecendo. Mesmo assim, murmurou o médico, 3 anos é muito tempo. As chances de recuperação são mínimas, eu sei, Helena o interrompeu, mas existem. E se existe uma chance, mesmo que de 1%, eu vou tentar. Fernanda deu um passo à frente, furiosa com o rumo da discussão. Helena, você está sendo manipulada. Este homem está se aproveitando do seu desespero. Chega! Helena gritou, sua voz ecoando por toda a oficina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda, você é minha sócia e minha amiga, mas não é minha dona. Esta é minha escolha. A tensão era palpável. Dr. Sérgio olhou para os equipamentos de Ricardo com curiosidade renovada. Fernanda estava claramente furiosa, mas também percebia que estava perdendo a discussão. Foi então que Ricardo tomou uma decisão corajosa. Doutor Sérgio, disse ele, sua voz firme apesar do nervosismo, o senhor quer ficar e observar? Posso explicar cada procedimento, mostrar os estudos que baseiam cada técnica. O convite pegou todo mundo de surpresa. Fernanda esperava que Ricardo tentasse esconder seus métodos, não abri-los para escrutínio médico. Dr. Sérgio hesitou, claramente dividido entre curiosidade científica e ceticismo profissional. Você deixaria um colega supervisionar? Se isso trouxer credibilidade ao tratamento da Helena, sim. Helena sentiu seu coração acelerar. Ricardo estava arriscando tudo, expondo-se à humilhação pública, apenas para dar credibilidade ao tratamento dela. Eu aceito, disse Dr. Sérgio, após um longo silêncio, mas se eu detectar qualquer procedimento perigoso ou antiético, paro tudo imediatamente.
Combinado, Ricardo estendeu a mão. Enquanto os dois médicos apertavam as mãos, Helena sentiu algo que não experimentava há anos. Um time lutando por ela. Não apenas um profissional cumprindo o protocolo, mas pessoas genuinamente investidas em sua recuperação. Doroteu se aproximou de Fábio e sussurrou: "Acho que a coisa ficou séria agora." Do lado de fora, a multidão havia crescido ainda mais. Dona Conceição estava narrando os eventos para quem chegava. O mecânico, que era médico, conseguiu fazer a mulher rica mover o pé. Aí chegou outro médico para verificar se era verdade. "Vamos continuar?" Ricardo perguntou para Helena. Ela olhou ao redor. Para Ricardo, determinado apesar do medo. Para Dr. Sérgio, cético mas curioso. Para os mecânicos que a apoiavam. Para a multidão que torcia por ela. "Vamos", disse Helena. "Mas desta vez quero que todos vejam." Com o Dr. Sérgio observando cada movimento, Ricardo conectou os eletrodos com uma precisão cirúrgica que impressionou até mesmo o neurologista cético. A tensão na oficina era palpável. Parecia que todos prendiam a respiração, aguardando o veredito científico que definiria o destino de Helena. "Pode explicar a teoria por trás dessa técnica, doutor?" Sérgio perguntou, ajustando os óculos para observar melhor os equipamentos. Ricardo respirou fundo, sabendo que este era o momento da verdade. Lesões medulares incompletas frequentemente deixam microfibras intactas que os exames tradicionais não detectam. Meu método usa estimulação elétrica específica para mapear essas vias alternativas e gradualmente fortalecê-las. "Interessante", murmurou o doutor. Sérgio fazendo anotações mentais. "Continue." Enquanto Ricardo preparava Helena para a sessão, a multidão do lado de fora havia crescido exponencialmente. Alguém havia filmado os primeiros movimentos e postado nas redes sociais. Comentários pipocavam. "Milagre na oficina. Médico disfarçado de mecânico cura mulher rica." A história estava se espalhando pela cidade como um vírus. "Helena", disse Ricardo suavemente, "desta vez vou aumentar gradualmente a intensidade. Me avise se sentir qualquer desconforto." Helena acenou, seus olhos fixos em Dr. Sérgio. Sabia que esta sessão era crucial. Se o neurologista aprovasse os métodos de Ricardo, teria a validação médica que tanto desejava. Se desaprovasse... O primeiro impulso elétrico foi sutil. Helena fechou os olhos, concentrando-se intensamente. "Sinto... é como se alguém estivesse cutucando minha perna por dentro." Dr. Sérgio se aproximou, observando as reações neurológicas com interesse genuíno. "Ricardo, você pode mostrar os parâmetros que está usando?" Ricardo não hesitou em compartilhar suas configurações, explicando cada ajuste. Para surpresa de todos, Dr. Sérgio estava genuinamente impressionado com a sofisticação do protocolo. "Isso é baseado nos estudos de plasticidade neural de Berlim?" perguntou o Dr. Sérgio. "Sim, mas com adaptações que desenvolvi observando que pacientes respondem melhor a frequências específicas combinadas com estimulação emocional positiva." Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Durante o terceiro impulso, Helena não apenas moveu o dedo do pé. Ela conseguiu flexionar levemente o tornozelo direito. O movimento foi pequeno, mas inegável. E o mais importante, foi voluntário. "Meu Deus!" sussurrou o Dr. Sérgio, aproximando-se para examinar melhor. "Faça novamente." Helena se concentrou intensamente e conseguiu repetir o movimento. Desta vez, Dr. Sérgio colocou a mão no tornozelo dela, sentindo a contração muscular real. "Isso não é reflexo", admitiu Dr. Sérgio, sua voz carregada de incredulidade. "Há controle voluntário genuíno aqui." A confissão do neurologista renomado ecoou pela oficina como um trovão. Doroteu e Fábio se abraçaram emocionados. A multidão do lado de fora explodiu em gritos de alegria. Mesmo Fernanda, que havia chegado para desmanchar tudo, ficou boquiaberta.
Mas foi Helena quem teve a reação mais intensa. Lágrimas jorraram de seus olhos como rios, não de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que transcendia palavras. 3 anos. Ela chorava, sua voz entrecortada por soluços. 3 anos sendo tratada como um caso perdido, e havia esperança o tempo todo. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, seus próprios olhos marejados. Helena, isso é apenas o começo. Vamos precisar de semanas, talvez meses de trabalho. Eu não me importo, ela respondeu através das lágrimas. Se levar anos, eu não me importo. Pela primeira vez, tenho uma prova de que posso melhorar. Dr. Sérgio interrompeu o momento emocional com curiosidade científica. Ricardo, posso perguntar como você desenvolveu essa técnica? A pergunta trouxe uma sombra ao rosto de Ricardo. Ele olhou para Helena, como se pedisse permissão para compartilhar a história mais dolorosa de sua vida. Conte, disse Helena suavemente. Ele merece saber. Ricardo respirou fundo, preparando-se para reviver memórias que havia tentado enterrar. Minha esposa, Clara, tinha uma lesão similar à da Helena. Passei 2 anos estudando, pesquisando, desenvolvendo protocolos experimentais. E funcionou? Doutor, Sérgio perguntou. Parcialmente. Ricardo admitiu, sua voz carregada de dor. Clara conseguiu alguns movimentos, sensações, mas ela não aguentou a pressão psicológica. A esperança se tornou uma tortura para ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos compreenderam que estavam ouvindo não apenas uma explicação médica, mas uma confissão profundamente pessoal. Como foi o final? Helena perguntou gentilmente. Ricardo fechou os olhos, lutando contra as memórias. Clara me fez prometer que eu não desistiria de ajudar outras pessoas. Disse que se ela não podia se beneficiar da minha pesquisa, pelo menos outros poderiam. As lágrimas agora corriam pelo rosto de Helena por um motivo diferente. Não era mais sobre sua própria recuperação, mas sobre o sacrifício de uma mulher que ela nunca conheceu. Eu quero conhecer a história dela, disse Helena, sua voz firme apesar das lágrimas. Quero saber sobre a mulher que tornou possível a minha esperança. Ricardo olhou para ela com surpresa. Por quê? Porque se eu conseguir andar novamente, será também uma vitória dela. Tá aqui. A declaração tocou Ricardo de uma forma que ele não esperava. Era como se Clara estivesse presente naquele momento, validando seus esforços através da determinação de Helena. Dr. Sérgio, que havia observado toda a troca emocional, fez uma proposta inesperada. Ricardo, você consideraria documentar esse processo? Publicar os resultados? Documentar? Ricardo pareceu confuso. Se os resultados forem consistentes, isso poderia revolucionar o tratamento de lesões medulares. Você tem uma obrigação com a comunidade médica de compartilhar esses métodos. Helena sentiu uma onda de emoção completamente nova. A ideia de que sua jornada pudesse ajudar outras pessoas em situações similares dava um propósito maior ao seu sofrimento. Eu quero participar, disse Helena imediatamente. Se isso pode ajudar outros, quero que documentem tudo. Fernanda, que havia ficado em silêncio durante toda a sessão, finalmente falou. Helena, você tem certeza disso? Sua vida se tornará pública, sua luta será exposta. Minha vida já é pública, Helena respondeu. Sou empresária, apareço em revistas, dou entrevistas. A diferença é que agora posso usar essa exposição para algo maior que lucro e sucesso pessoal. Foi então que Ricardo fez uma confissão que surpreendeu a todos. Na verdade, eu nunca parei de pesquisar. Mesmo depois de virar mecânico, continuei estudando à noite, desenvolvendo novos protocolos. Era minha forma de manter Clara viva. Dr. Sérgio se animou visivelmente. Você tem essas pesquisas documentadas? Tenho, admitiu Ricardo. 3 anos de estudos, experimentos teóricos, simulações. Estava apenas esperando a coragem para tentar novamente. Helena estendeu a mão para Ricardo. Então agora você tem, não apenas coragem, mas também
uma parceira disposta a lutar ao seu lado. Quando suas mãos se tocaram, houve algo elétrico no ar. Não romântico, mas uma conexão profunda entre duas pessoas que haviam encontrado propósito uma na jornada da outra. A multidão do lado de fora havia crescido ainda mais. Repórteres locais começaram a chegar, atraídos pelas postagens virais nas redes sociais. A história da mulher empresária e do mecânico que era médico estava se tornando nacional. Dona Conceição, que havia se tornado a narradora oficial dos eventos para os curiosos, resumia para um repórter: "É uma história de amor, doutor. Não entre eles dois, mas entre pessoas que acreditam que milagres podem acontecer quando a gente não desiste." Dr. Sérgio fez suas anotações finais e se dirigiu a Ricardo com respeito renovado. "Eu gostaria de convidá-lo para apresentar seus métodos no próximo Congresso de Neurologia. Isso que presenciei hoje desafia muitas das nossas certezas médicas." "Você faria isso?" Ricardo perguntou incrédulo. "Faria, mas com uma condição: que a recuperação da Helena continue progredindo." Helena sorriu através das lágrimas que ainda escorriam. "Oh, vai progredir. Eu prometo que vai." Enquanto a sessão chegava ao fim, Helena fez uma proposta que deixou todos emocionados. "Ricardo, você mencionou que Clara fez você prometer ajudar outras pessoas. Que tal criarmos uma fundação em nome dela, para pesquisa e tratamento de lesões medulares?" Ricardo ficou sem palavras. Era como se sua esposa estivesse falando através de Helena, oferecendo uma forma de transformar tragédia em esperança. "Fundação Clara Silva", disse Helena testando o nome. "Tem um som bonito, não tem?" "Tem", concordou Ricardo, sua voz embargada. Clara ficaria orgulhosa. Do lado de fora, a multidão começou a se dispersar lentamente, mas todos levavam consigo uma história que contariam por anos. O dia em que testemunharam o primeiro passo de um milagre moderno. 3 semanas se passaram desde que Dr. Sérgio validou os métodos de Ricardo, e o progresso de Helena havia sido extraordinário. A cada sessão, novos músculos respondiam, novos movimentos surgiam. A oficina Auto Center Esperança havia se tornado um ponto de peregrinação para pessoas com deficiências, famílias desesperadas e curiosos que queriam testemunhar o milagre moderno que acontecia ali. Nesta manhã específica, Helena chegou mais cedo que o normal. Havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que queimava como fogo. Ricardo notou imediatamente quando ela desceu do carro. "Hoje é o dia", disse Helena, sua voz carregada de convicção absoluta. "O dia do quê?" Ricardo perguntou, embora algo dentro dele já soubesse a resposta. "Hoje eu vou ficar em pé." As palavras ecoaram pela oficina como uma declaração de guerra contra a impossibilidade. Doroteu e Fábio, que haviam se tornado torcedores fanáticos do progresso de Helena, pararam imediatamente seus trabalhos. Do lado de fora, a multidão matinal de curiosos se agitou com antecipação. Ricardo sentiu um aperto no peito. Havia sonhado com este momento, mas também o temia profundamente. Era exatamente assim que havia começado com Clara, a determinação absoluta, a certeza de que hoje seria diferente. E depois, Helena, disse Ricardo cuidadosamente, não podemos forçar o processo. O corpo tem seu próprio ritmo. 3 semanas, Ricardo. Helena o interrompeu, suas mãos agarrando os apoios da cadeira com força. 3 semanas movendo dedos, tornozelos, joelhos. Ontem eu consegui contrair os músculos da coxa. Meu corpo está me dizendo que está pronto. A convicção em sua voz era total, mas Ricardo via algo mais. Uma urgência que o preocupava. Por que tanta pressa? O que aconteceu? Helena hesitou por um momento, então confessou. Fernanda marcou uma reunião do conselho diretor para hoje à tarde. Ela quer me afastar da presidência da empresa, alegando que estou mentalmente instável por acreditar em tratamentos não convencionais. A revelação caiu como uma bomba. Doroteu soltou um palavrão baixinho. Fábio balançou a cabeça em indignação.
A multidão do lado de fora, que havia captado partes da conversa, começou a murmurar indignada. Ela não pode fazer isso, disse Ricardo, sentindo a injustiça queimar em seu peito. Pode sim, Helena respondeu amargamente. Tenho 40% da empresa, ela tem 35%. Mas os outros sócios sempre votam com ela. Se eu aparecer na reunião na cadeira de rodas, falando sobre tratamentos alternativos, eles vão me considerar instável. E se você aparecer andando? Ricardo perguntou, embora soubesse que estava sendo conduzido para exatamente onde Helena queria. Se eu aparecer andando, eles vão ter que reconhecer que eu estava certa, que não sou louca, apenas determinada. A lógica era implacável. Mas Ricardo sentia todos os alarmes disparando em sua mente. Era a mesma pressão que havia quebrado Clara. A necessidade de provar algo para o mundo, de transformar recuperação pessoal em validação social. Helena, escute. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, suas mãos cobrindo as dela nos apoios. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua recuperação é para você, não para eles. Mas se eu perder a empresa, como vamos financiar a Fundação Clara? Helena rebateu. Como vamos ajudar outras pessoas? Ricardo, isso é maior que nós dois agora. A menção à Clara e à Fundação atingiu Ricardo como uma lança no coração. Helena havia tocado no ponto mais sensível, o propósito maior de todo esse sofrimento. Doutor, Sérgio chegou neste momento como havia prometido fazer 3 vezes por semana desde que validara o tratamento. Ele notou imediatamente a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Perguntou o neurologista. Helena explicou rapidamente a situação. Dr. Sérgio ouviu em silêncio, suas sobrancelhas franzindo com crescente preocupação. Helena, disse o médico cuidadosamente, você entende que ficar em pé é apenas um passo? Caminhar requer um desenvolvimento muito mais complexo de equilíbrio, coordenação. Doutor, com todo o respeito, Helena o interrompeu. Vocês médicos passaram 3 anos me dizendo o que eu não podia fazer. Hoje vou mostrar o que posso. A determinação em sua voz era absoluta, mas Ricardo conhecia aquele tom. Já havia ouvido antes nos últimos dias de Clara. Era o som de alguém apostando tudo em uma única carta. Se insiste, disse Ricardo finalmente, vamos fazer da forma mais segura possível. As próximas 2 horas foram as mais intensas que a oficina Auto Center Esperança já havia presenciado. Ricardo utilizou todos os equipamentos, todas as técnicas que havia desenvolvido. Doutor, Sérgio monitorizava cada parâmetro vital. Doroteu e Fábio organizaram a multidão do lado de fora, criando um espaço respeitoso para o momento histórico. A progressão foi gradual, mas consistente. Primeiro, Helena conseguiu endireitar completamente as pernas. Depois, com apoio total, conseguiu sustentar o próprio peso por alguns segundos. A multidão segurava a respiração a cada movimento. Mas foi quando Ricardo a ajudou a ficar em pé, suas mãos firmes na cintura dela, que algo mágico aconteceu. Helena ficou ereta por 5 segundos completos, depois 10, depois 15. Eu estou em pé, sussurrou Helena, lágrimas rolando por seu rosto. Meu Deus, eu estou em pé. A multidão explodiu em gritos de alegria. Doroteu chorava abertamente. Fábio filmava tudo no celular, transmitindo ao vivo para suas redes sociais. Até mesmo o Dr. Sérgio estava visivelmente emocionado. Mas foi então que Helena olhou para Ricardo e disse as palavras que mudariam tudo. Agora me solta. Helena, não... Ricardo começou. Me solta, Ricardo. Eu posso ficar sozinha. Contra todos os seus instintos, Ricardo lentamente retirou as mãos da cintura de Helena. Ela oscilou ligeiramente, seus músculos tremendo com o esforço, mas permaneceu ereta. 30 segundos, Dr. Sérgio contou em voz alta. 40, 50. A multidão contava junto, suas vozes se unindo em uma oração coletiva. Helena fechou os olhos, concentrando toda a sua força de vontade em permanecer em pé. 1 minuto, gritou alguém da multidão.
Foi neste momento de triunfo absoluto que Helena fez algo que ninguém esperava. Deu um passo pequeno, trêmulo, mas real. Depois outro e outro. "Ela está andando!" Alguém gritou. "Meu Deus, ela está andando!" Helena caminhou exatamente 5 passos antes de suas pernas começarem a tremer violentamente. Ricardo correu para ampará-la, mas ela havia conseguido. Havia caminhado. A explosão de emoção foi indescritível. A multidão chorava, gritava, abraçava estranhos. Doroteu e Fábio dançavam de alegria. Dr. Sérgio estava fazendo anotações freneticamente, murmurando sobre impossibilidade médica e revolução neurológica. Mas foi Ricardo quem teve a reação mais intensa. Ele segurou Helena em seus braços, ambos chorando como crianças, e sussurrou: "Clara está vendo isso. Eu sei que ela está vendo. Ela está..." Helena sussurrou de volta. "E ela está orgulhosa de você." A multidão começou a cantar espontaneamente. Não havia religião específica na música, apenas uma melodia de gratidão que brotou naturalmente de corações transbordando de alegria. Dr. Sérgio se aproximou dos dois com expressão de total incredulidade. "Helena, você acabou de reescrever os livros de medicina. Isso que aconteceu aqui... Isso vai mudar a forma como tratamos lesões medulares para sempre. Então vamos garantir que mude", disse Helena, sua voz forte apesar das lágrimas. "A Fundação Clara vai documentar tudo, treinar outros fisioterapeutas, levar esta esperança para quem precisa." Foi então que alguém da multidão gritou: "Carro de reportagem chegando!" Todos se viraram para ver uma van da televisão local estacionando rapidamente. Repórteres saltaram com câmeras e microfones, atraídos pelas transmissões ao vivo que haviam tornado a história viral nas redes sociais. "Senhora Helena", gritou uma repórter, "é verdade que a senhora voltou a andar depois de 3 anos paralítica?" Helena olhou para Ricardo, depois para a multidão de rostos esperançosos que a cercava. Eram pessoas simples, mecânicos, vendedores, donas de casa, que haviam acreditado no impossível e testemunhado um milagre. "É verdade", disse Helena, sua voz carregando uma força que ela não sabia possuir. "E se eu conseguir, outros também podem. Ninguém deveria aceitar um não como resposta final quando ainda existe amor, dedicação e ciência verdadeira." A multidão explodiu em aplausos. As câmeras gravavam tudo. Nas redes sociais, as hashtags "Large Milagre na Oficina" e a Fundação Clara começavam a se tornar tendência nacional. Ricardo olhou ao redor, para Helena radiante, para a multidão celebrando, para as câmeras documentando tudo, e sentiu algo que não experimentava há anos: paz absoluta. Clara havia sido vingada, sua promessa havia sido cumprida. "Pronta para ir à sua reunião?" perguntou Ricardo com um sorriso. Helena sorriu de volta, uma expressão de triunfo absoluto iluminando seu rosto. Mais do que pronta. Fernanda não vai saber o que a atingiu. 2 horas depois, Helena Monteiro entrou na sala de reuniões da Corporação Vitória, caminhando com suas próprias pernas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda deixou cair a caneta que segurava. "Reunião cancelada", disse Helena simplesmente. "Temos uma fundação para construir." 6 meses depois do primeiro passo de Helena, a oficina Auto Center Esperança havia se transformado em algo completamente diferente. Metade do espaço ainda funcionava como oficina mecânica, mas a outra metade havia se tornado a sede da Fundação Clara Silva, um centro de reabilitação que atendia gratuitamente pessoas com lesões medulares de toda a região. Helena caminhava normalmente pelos 2 ambientes, supervisionando tanto os negócios quanto a fundação. Seus passos eram firmes, seguros, como se nunca tivesse conhecido a limitação. Mas em seus olhos ainda brilhava a humildade de quem conheceu o fundo do poço e escalou de volta. "Ricardo", chamou Helena, encontrando-o ajudando um jovem de 20 anos que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente de moto.
O advogado ligou. A documentação oficial da fundação ficou pronta. Ricardo sorriu, observando seu paciente conseguir mover os dedos dos pés pela primeira vez em meses. Era a 15ª pessoa que ele havia ajudado desde Helena, cada uma com sua própria jornada de superação. Marcos, viu isso? Ricardo disse ao jovem. Mais 2 semanas e você vai estar caminhando igual a Helena. Marcos sorriu através das lágrimas. Minha mãe não acredita quando eu conto no telefone. Ela acha que é mentira para não deixá-la preocupada. Quando ela vier no final de semana, vai ver pessoalmente, disse Helena, se aproximando. E vai entender que milagres existem quando a gente se recusa a desistir. Do lado de fora, uma pequena multidão se formava como acontecia todos os dias. Pessoas curiosas, famílias de pacientes, ex-pacientes que vinham fazer visitas. A história da mulher rica que voltou a andar havia se tornado lenda urbana, mas mais importante, havia se tornado esperança real para milhares de pessoas. Doroteu apareceu da oficina, limpando as mãos no pano. Aos 62 anos, ele havia se tornado o administrador não oficial da fundação, cuidando da logística, enquanto Ricardo e Helena se concentravam nos tratamentos. Helena, chegaram mais doações, disse Doroteu, entregando uma pilha de envelopes. Essa semana foram 15 mil reais só em doações espontâneas. Helena folheou os envelopes, vendo cartas manuscritas de pessoas comuns, aposentados, estudantes, trabalhadores que mandavam 10, 20, 50 reais. Cada carta contava uma história de alguém que havia se inspirado na jornada dela. Olha essa, disse Helena, abrindo uma carta com caligrafia infantil. É de uma menina de 10 anos que mandou as economias do cofrinho dela, 23 reais. Ricardo pegou a carta e leu em voz alta. Meu avô não consegue mais andar, depois que ficou doente. A professora contou sua história na escola. Quero que vocês ensinem o vovô a andar igual vocês ensinaram a senhora. Beijos, Amanda. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Era por cartas como essa que tudo valia a pena. Quantos pacientes temos na lista de espera agora? Perguntou Helena. 230, respondeu Doroteu. De todo o país, alguns querem vir de avião só para tentar o tratamento. Então está na hora de expandir, disse Ricardo determinado. Vamos treinar mais fisioterapeutas, abrir filiais, espalhar os métodos. Foi então que Fernanda Torres apareceu na entrada. Helena não a via pessoalmente desde a reunião do conselho, 6 meses atrás. Fernanda parecia menor, mais humilde, como alguém que havia perdido uma guerra importante. Posso entrar? Perguntou Fernanda hesitante. Claro! Disse Helena, genuinamente surpresa. O que te traz aqui? Fernanda olhou ao redor, vendo os equipamentos de fisioterapia, os pacientes sendo atendidos, as fotos na parede documentando cada sucesso da fundação. Suas mãos tremeram levemente. Eu vim pedir desculpas, disse Fernanda, sua voz embargada, e pedir ajuda. Ajuda? Helena franziu o senho. Meu filho. Fernanda começou a chorar. Gabriel sofreu um acidente de esqui no mês passado, lesão na coluna. Os médicos disseram a mesma coisa que disseram para você há 3 anos. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel tinha 16 anos, era filho único de Fernanda, um menino cheio de vida e sonhos. Fernanda, disse Helena suavemente, se aproximando da antiga sócia. Eu sinto muito. Eu estava errada, Fernanda chorou. Estava errada sobre tudo. Sobre você, sobre Ricardo, sobre possibilidades. E agora meu filho está pagando pela minha arrogância. Ricardo se aproximou, suas mãos ainda sujas do atendimento do Marcos. Fernanda, onde Gabriel está internado? Hospital São Bento. O mesmo onde tudo começou. Fernanda limpou as lágrimas com as costas da mão. Os médicos disseram que ele nunca mais vai andar, que devemos nos conformar. Nunca se conforme, disse Helena firmemente. Traga Gabriel aqui.
Vamos avaliar. Vamos tentar tudo o que é possível. Você faria isso por mim? Depois de tudo que eu fiz? Helena olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. Depois olhou para os pacientes ao redor, para Doroteu, para as fotos na parede mostrando pessoas que haviam recuperado esperança. Fernanda, a Fundação existe exatamente para isso. Para dar esperança onde os outros só veem impossibilidade. Gabriel vai ser nosso próximo projeto. Fernanda desabou em lágrimas de gratidão. Helena a abraçou, sentindo o peso do perdão e da redenção fluindo entre elas. 3 meses depois, a Fundação Clara Silva recebia sua maior honraria. Gabriel Torres dava seus primeiros passos após 4 meses de tratamento intensivo. O menino de 16 anos caminhava trêmulo, mas determinado pelos corredores da Fundação, sua mãe chorando de alegria ao lado de Helena e Ricardo. Obrigado, sussurrou Gabriel para Ricardo. Obrigado por me devolver minha vida. Agradeça a sua determinação, respondeu Ricardo, e a Clara que continua guiando cada passo que damos aqui. A cerimônia de inauguração oficial da 2ª filial da Fundação foi marcada para a semana seguinte. Dr. Sérgio havia se tornado o diretor médico oficial, trabalhando lado a lado com Ricardo no desenvolvimento de novos protocolos. Juntos, eles haviam publicado 3 artigos científicos que estavam revolucionando o tratamento de lesões medulares no mundo inteiro. Helena, disse doutor Sérgio durante os preparativos da cerimônia, você tem alguma ideia de quantas vidas já foram tocadas pelo trabalho de vocês? Quantas? Perguntou Helena. Só este ano, documentamos 143 pessoas que recuperaram algum grau de mobilidade usando os protocolos da Fundação. Isso sem contar as filiais que estão sendo abertas em outros países. Helena sentiu uma onda de emoção. Era mais do que jamais havia sonhado. Mais do que Clara poderia ter imaginado. No dia da cerimônia, a multidão era imensa. Políticos, médicos, pacientes, famílias, jornalistas de todo o país. Mas no meio de todos os rostos importantes, Helena procurava pelos que realmente importavam. Doroteu e Fábio na primeira fila, Marcos caminhando sem apoio, Gabriel brincando com outras crianças que haviam recuperado os movimentos. Quando chegou sua vez de discursar, Helena subiu ao palco com passos firmes. Olhou para a multidão, depois para Ricardo nas primeiras filas, depois para a foto de Clara Silva, que decorava o backdrop do evento. Há 1 ano, começou Helena, sua voz ecoando clara pelo microfone. Eu era uma mulher amargurada que havia aceitado um veredicto médico como sentença final. Hoje estou aqui de pé, porque alguém se recusou a aceitar que não havia mais esperança. A multidão estava em silêncio absoluto, cada palavra sendo absorvida como água no deserto. Mas esta não é uma história sobre mim, continuou Helena. É uma história sobre Clara Silva, uma enfermeira que, mesmo em seus momentos mais escuros, fez seu marido prometer que nunca desistiria de ajudar outras pessoas. Clara não conseguiu se beneficiar da pesquisa que seu amor inspirou, mas cada passo que dou, cada pessoa que volta a andar, cada família que recupera a esperança é uma vitória dela. Lágrimas corriam por rostos em toda a audiência. Ricardo limpou os olhos discretamente, sentindo a presença de Clara como nunca antes. A Fundação Clara Silva não existe para fazer milagres, disse Helena, sua voz crescendo em intensidade. Existe para provar que milagres acontecem quando combinamos ciência com amor, determinação com humildade, esperança com trabalho árduo. Os aplausos começaram baixinhos, depois cresceram até se tornarem uma ovação estrondosa, que durou 5 minutos. Quando o evento terminou e a multidão se dispersou, Helena e Ricardo ficaram sozinhos no palco, observando o espaço vazio onde minutos antes estava uma celebração da vida. Clara ficaria orgulhosa, disse Helena suavemente. Ela está orgulhosa, corrigiu Ricardo. Eu sinto ela aqui conosco.
em cada vida que tocamos. Helena olhou para as próprias pernas, ainda impressionada por estar em pé. Você sabe o que é mais incrível nessa história toda? O quê? Eu vim até sua oficina procurando uma forma de andar novamente, mas o que realmente encontrei foi uma forma de viver novamente. Ricardo sorriu, aquele sorriso genuíno que Helena havia aprendido a amar. E eu achei uma forma de honrar Clara enquanto ajudo outras pessoas. Todos ganhamos. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída, Helena parou por um momento e olhou para trás. A fundação continuaria funcionando, salvando vidas, espalhando esperança. Era um legado que transcendia qualquer sucesso empresarial que ela já havia alcançado. Pronta? Perguntou Ricardo. Mais do que pronta, respondeu Helena. Temos um mundo para mudar. E lado a lado, a empresária que voltou a andar e o mecânico que nunca deixou de ser médico caminharam para o futuro, carregando consigo a certeza de que quando o amor verdadeiro guia a ciência, não existem impossibilidades, apenas possibilidades esperando para serem descobertas. Do alto, uma enfermeira sorria, sabendo que sua promessa havia sido cumprida de forma mais bela do que jamais poderia ter imaginado.